Os alunos de uma turma escolar foram divididos em dois grupos. Um grupo jogaria basquete enquanto o outro jogaria futebol. Sabe-se que o grupo de basquete é formado pelos alunos mais altos da classe e tem uma pessoa a mais do que o grupo de futebol. A tabela seguinte apresenta informações sobre as alturas dos alunos da turma. Então eu tenho uma média, uma mediana e uma moda. Os alunos PJFM medem, respectivamente, 165, 166, 167 e 168. E as suas alturas não são iguais a de nenhum outro colega da sala. Segundo essas informações, argumenta-se que os alunos PJFM jogaram, respectivamente, e as alternativas. Bom, vamos entender o conceito, né? O que é média, o que é mediana e o que é moda. Então, a média, nós já sabemos que é a somatória dos valores, nesse caso, a somatória das alturas de cada um, dividido pelo número de jogadores. A mediana é o valor médio da amostra. Por exemplo, se eu tenho aqui uma quantidade de jogadores J1, J2, J3, J4, J5, eu coloco essas alturas no caso, né? Em ordem crescente, ok? Sempre em ordem crescente. E eu pego o valor médio. Por exemplo, aqui eu tenho 5 elementos. O valor médio seria a altura do J3, se estivesse na ordem, né? Onde eu ficaria 2 para a esquerda e 2 para a direita. Se na mediana eu tivesse um número par de valores, por exemplo, até J4, eu pegaria o J1 e o J3. Por quê? Porque eu ficaria um do lado esquerdo, um do lado direito, e tiraria a média aritmética desses dois valores para achar uma mediana. Então, a mediana ela é o termo central numa sequência em ordem crescente. Se for ímpar, eu já achei o meio aqui, porque ficaria um número par de um lado e um número par de outro. Se for par, eu coloco os valores. O importante é você ter a quantidade de valores do lado esquerdo e do lado direito o mesmo. Então você faz a média aqui. E a moda é o valor maior, o valor que tem maior quantidade, né? Por exemplo, se numa sequência eu tenho o 1, o 2, o 4, o 4, o 4 e o 3, a moda é 4, porque eu tenho 3 números 4. É o que aparece mais. Não tem nada a ver com altura, com maior valor ou menor valor, né? É a quantidade dos valores que aparecem repetidos. Então é uma moda, né? Você fala assim, a calça jeans está na moda porque todo mundo usa, né? Aquele relógio está na moda porque a maioria das pessoas possuem. Então a moda é isso, se houver valores repetidos, o maior valor repetido, o maior número de valores repetidos, né, é a moda. Esses são os conceitos disso. Então, a interpretação do texto me diz que foram divididos em dois grupos, tá? Então, alguma quantidade que eu não tenho foi dividido por 2. E o grupo de basquete é formado pelos alunos mais altos e tem uma pessoa a mais. Veja, se eu dividir algo por 2 e em uma das partes tem um valor a mais,
então significa que o meu valor é ímpar, né? Então, se eu tenho aqui, olha, um basquete e eu tenho o pessoal do futebol. Vai, se aqui é 5 e aqui é 4, tanto faz. Se aqui é 11 e aqui é 10, significa que eu tenho um número ímpar e um número par. E um ímpar mais um número par dá sempre um número ímpar, né? Correto? Então, 5 mais 4 é 9, 11 mais 10 é 21. Então, um par com um ímpar dá sempre um ímpar. Então, daí eu sei que tem uma pessoa a mais no basquete, o meu número é ímpar. Se o meu número é ímpar, vou colocar aqui, eu vou chutar aqui, tá ok? Vou chutar 7. Só para exemplificar. 3, 4, 5, 6, 7. Então, se eu tenho um número ímpar de pessoas, no caso 7, podia ser o número que você quisesse. Ó. A mediana é um número médio, é um número, se eu tiver aqui em ordem crescente, né? Ele me fala que, então, que a mediana é 1,67. Então, isso aqui é 1,67. Eu sei que o que está para a direita é maior que o 67. Eu sei o que está para a esquerda é menor que o 67. Ele me falou que a moda é 1,70. Então, tem vários, ou tem pelo menos mais do que todos os valores, 1,70. Pode ter no mínimo 2 1,70, né? Pode ter mais 1,70. Se você tiver vários, por exemplo, 1,65, então 1,70 tem que ser mais valores. Essas são as informações que eu tenho. Veja que eu nem usei a média para nada aqui. Então vamos lá. Se eu tenho 1,60 aqui, os valores menores do que ele, olha, 1,65, que é o do P, né? Tá para cá. 1,66, que é do J, tá para cá. 1,67 justamente é a mediana. E 1,68 tá para a direita. E vários 1,70 aqui. O que isso me dá a entender? Que o 165 e o 166 são menores do que o 167. Então, esses caras aqui são jogadores de futebol. Então, 165 e 166 é futebol. Então, eu estou por essa e por essa. Os dois futebol. O 168, como ele está acima aqui da mediana, 168 é basquete. Então, eu estou agora nessa aqui, ó. 168 basquete. Como eu tenho aqui um número ímpar, o 167 também é basquete. Porque para o lado dele direito não tenho nenhum menor, né? Então pode marcar a resposta C de Charlie. E veja que eu não usei a média para nada.